Romanos capítulo 12. O versículo que nós vamos meditar é o versículo de número 2. Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Venha comigo, diga comigo junto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Poder sentar, por favor, curva a tua cabeça. Senhor Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome, agradecidos a ti por todo o momento que nos tem proporcionado através do cântico, dos testemunhos, dos textos que já foi lido na tua palavra. Mais uma vez suplicamos o teu favor para a reflexão na tua palavra neste momento. Espírito Santo, tenha primazia em nossas vidas, Senhor, porque dependemos do Senhor e sem o Senhor nada somos. Fala conosco, Senhor. É no teu nome que eu lhe peço, Senhor. Louvo e já lhe agradeço hoje e eternamente. Quantos podem dizer amém, Jesus? Irmãos, independente dos dias que vivemos no decorrer de 2015, como disse a nossa irmã Vanessa, há uma nova etapa a ser vivida. A nossa jornada continua, a nossa marcha continua, só vai terminar quando chegarmos no céu. Enquanto não chegamos lá, nós precisamos realizar a perfeita, boa, perfeita e gloriosa vontade de Deus. E nós encontramos neste versículo um conselho do apóstolo Paulo. Ele está falando sobre o sacrifício vivo. E quando ele chega no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Muitas vezes a gente diz: é assim mesmo. Não, é assim mesmo não. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e não é assim. Porque Deus tem o poder de mudar a história desta terra. Tem ou não tem, igreja? Ele tem o poder. Ele tem o poder de mover reis. Ele tem o poder de parar o sol. Ele tem o poder de secar a terra e não existir mais água. Deus tem o poder, Ele tem o controle de tudo. O Salmo 24, verso 1, o verso 1 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor, então Ele tem o controle. E eu, como homem de Deus, você como um homem de Deus, e para Deus não tem sexo, quando eu falar homem, está envolvendo homem, mulher, criança. Eu quero dizer, irmãos, que não podemos nos conformar com o mundo presente que ali está, mas precisamos transformá-lo com a renovação que nós recebemos de Deus. Amém, amados? Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
E olha, irmãos, isso é ministrando a palavra, isso é convivendo dentro do nosso lar, isso é convivendo no meio da sociedade, isto é indo e vindo e exalando o cheiro de Cristo, porque vivemos em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus, você também. E o mundo tem que olhar para mim e ver em mim uma diferença. E esta diferença não é o meu linguajar, a minha maneira de falar, mas é o Espírito do Senhor habitando no meu coração, onde eu falo, as pessoas sentem graça de Deus. E quando eu digo isso, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Você não vai falar palavras pejorativas por aí, porque você hoje é nova criatura em Cristo Jesus, o novo linguajar seu é diferente. Mas estou falando de alguém que anda com Deus e o Espírito do Senhor habita no seu coração. E tudo que ele faz, alguém diz: olha, você é diferente. Você fala, alguém diz: você é diferente. Você vai embora, alguém, você tem um sorriso diferente. Porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós encontramos em Efésios capítulo 7, capítulo 5 e o versículo de número 7, que diz assim: portanto não sejais participante com eles, pois outrora eres trevas, verso 8, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque, irmãos, volto a repetir, você é nova criatura em Cristo Jesus. Quantas situações nós vivemos neste ano, em que de alguma forma, irmãos, alguém, o mundo, o próprio adversário gostaria que você tivesse uma atitude que condenasse você como cristão, como servo de Deus. Mas você, como nova criatura em Cristo Jesus, com sabedoria, com discernimento do Espírito, você teve uma atitude, você teve um ato, você usou uma palavra que o mundo ou alguém não esperava, mesmo tentando lhe confrontar, e o nome do Senhor foi glorificado, porque você vive em novidade de vida. Amém. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu preciso entender, irmãos, que eu não ando mais, como diz em Romanos 8, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ele diz aqui no Romanos 8, verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então hoje nós não andamos segundo a vontade da nossa carne, mas segundo a vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Nós vamos entrar numa nova etapa, Senhor, num novo ano, que o Senhor vai nos permitir por misericórdia, e precisamos continuar exalando o cheiro suave do Senhor Jesus Cristo
com a mente de Cristo, agindo através do Espírito Santo de Deus, levando as boas novas de paz, dando testemunho como homens e mulheres de Deus. Amém, amados? Em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 26 diz assim: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Nós precisamos preservar a nossa salvação, obedecendo o que a palavra nos diz, irmãos, de maneira que tenhamos convicção no nosso coração, primeiro, de que somos salvos em Cristo Jesus, segundo, que quem nos ouve sente esta segurança quando falamos de Cristo Jesus. Porque para falarmos do amor de Cristo, para falarmos, irmãos, da alegria do Espírito Santo, nós precisamos viver Ele, viver esta alegria, contaminar pessoas através do Espírito Santo de Deus, com atos que nós temos no nosso momento diário de vida, em meio à sociedade, no trabalho, na faculdade, onde quer que nós possamos estar. Os irmãos estão me entendendo? Em Lucas capítulo 21, versículo 34, diz assim: cuidai de vós mesmo, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glotonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. O dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor, e nós precisamos estar vigilantes, sóbrios, atentos, para que não nos deixemos envolver com tudo que o mundo oferece, irmãos. Nós temos como direito, como homens de Deus, desfrutarmos de tudo, mas a Bíblia diz que tudo nos é lícito. É verdade, Paulo falando, mas nem tudo nos convém. Então, como homem, como mulher de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos discernir as situações, a circunstância onde estamos deixando de estar e como vamos agir verdadeiramente. Eu lembro, irmãos, que uma certa vez o apóstolo Pedro estava de longe, ainda vivendo suas experiências no seu processo de conversão, e ele viu Jesus entrar num comércio, e Jesus senta na mesa com pecadores, e Jesus ali como luz, como luzeiro, e Jesus tinha toda esta condição de fazer isso. Ele senta na mesa, e Pedro de longe, quando olha, observa, ele diz assim: ele está sentado no meio de pecadores. Pedro estava julgando a atitude de Jesus, mas, irmãos, ele era o Filho de Deus, estava sentado no meio deles para transmitir a eles o que ele estava sobejando. Os irmãos estão me entendendo? Quando você sentar numa mesa que não é a mesa convencional sua, segundo os princípios que você tem aprendido da palavra, como um ser social, sendo um ser social, não se envolva com aquilo que a Bíblia diz que você não deve tocar, não deve fazer, mas você pode resplandecer como luz ali sentado, glorificando o nome do Senhor. Agora, se você não puder, não sente, fuja da aparência do mal, diz Tiago. Os irmãos estão entendendo? Porque, irmãos, nós não podemos brincar com o pecado, cada um sabe o seu limite. Então não brinca em lugares ou em situações em que você não pode, você vê que isso é perigoso, foge, sai de perto, mas dê testemunho de servo e de serva do Senhor Jesus Cristo.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus, irmãos, tem nos dado entendimento, porque o Senhor tem revelado ela para as nossas vidas. E assim, irmãos, nós temos que nos conduzir neste novo tempo que vamos viver. E eu digo isso, irmãos, porque muitos têm se deixado levar. Alguns já não têm a mesma alegria da salvação. Há tempo, enquanto a vida há esperança, mas nós precisamos ter muito cuidado com os dias em que estamos vivendo. E a palavra que Deus me deu nesta noite é essa: cuidai de vós mesmos para que não aconteça